Damos continuidade ao programa na Anatomia do Poder, hoje conversando com um querido amigo que via a evolução jovem dos mais futurosos para a história da política do Brasil. Eu, um velho de 83 anos, deposito muita confiança nesse jovem de 24 anos que vai fazer história no Brasil. Como eu faço em todo o programa, eu sempre dou um livro. Como você é advogado, o aluno César, que é constitucionalista, foi aluno do Maneco, meu querido amigo, chama-se Princípios Constitucionais Relevantes. Muito obrigado. Analisamos toda a Constituição, mas numa linha crítica. Então, fui convidando para cada capítulo da Constituição, os títulos, os 8 títulos, 9 títulos, mas o último praticamente não tem importância, nós não comentamos, mas até a ordem social, por autores especializados naquele setor. E o último livrinho de poesias meus, o 17º, Poemas Além do Tempo, Folha Caída, na minha idade, um dia a folha do outono que cai, estraga. Então hoje já apresento como uma folha caída. É dedicado a uma namorada minha, né? Eu namoro uma menina há 65 anos. Estou casado há 60 anos. Então o livro é dedicado à minha namorada de 65 anos de namoro. Maravilha. Muito obrigado, doutor Ives. Claro, Obrigado mesmo. Mas nós estamos conversando e você falava sobre os valores, sobre o cristianismo. E o dado interessante é o seguinte: nesse fim de semana eu conversava com um matemático que é um brilhante matemático titular da matemática pura da Universidade da Unicamp. Meu filho veio para uma banca, meu filho é titular da Universidade Federal do Minas Gerais em matemática pura. Ele estávamos falando sobre a evolução espacial, ele começou com física, analisando esse último livrinho do Stephen Hawking. E daí eu dizia isso que você colocou no programa anterior. É interessante o seguinte, como a ciência ela chega depois de determinadas verdades reveladas. Chama-se Marcos, esse professor titular. O Fiat Lux, o que é senão o Big Bang? Que ela faça essa luz, uma grande explosão. São Pedro, na carta número 2, declara que um dia a Terra será abrasada e consumida pelo fogo. Agora, no século passado, se descobriu que, efetivamente, no momento em que o hélio, que era hidrogênio, explodir daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol se consumir, a explosão atingir Vênus e a Terra, os dois planetas serão consumidos até se tornar uma estrela anã, de uma densidade enorme. Nem um judeu era especialista em astronáutica, em física, e já sabiam aquilo que os cientistas levaram até o século XX para descobrir. Então, há certas verdades reveladas, a ordem de criação, quando surge o homem, dentro da criação do universo, que qualquer judeu ignorante em matéria de ciência já sabia, nós viemos a descobrir com o tempo. Então, há algumas verdades reveladas, entende, que efetivamente só vai se descobrindo. Por exemplo, a própria civilização ocidental. Qual foi o grande valor cultural, o que gerou a grande cultura, entende, para a civilização ocidental? Foi a universidade. Foi a Igreja Católica que criou a universidade. As grandes descobertas, Mendel, por exemplo, era um sacerdote. O que nós encontramos de evolução, há um livro que você conhece, como a Igreja Católica construiu a sociedade ocidental. Thomas Woods. Exatamente. Um livro excepcional. Quando eu recebi o doutoramento honoris causa no PUC do Paraná, eu citava a importância da Igreja Católica na formação da universidade. Na idade, quando surge o Renascimento, eram pouquíssimas as universidades de reis.
O grosso das universidades existentes no mundo, eram quase uma centena de universidades já no mundo inteiro, eram católicas. Né? Então, isso de dizer atrasado, etc., é algo que, na verdade, é o contrário. Está sempre à frente, entende? Daquilo que nós vamos conhecendo e os valores que nós representamos. Né? Mas, Henrico, eu estava querendo, eu falando, eu estou querendo ouvi-lo. Né? A gente vai aprendendo, o senhor pode falar. Henrico, agora, você, dentro do Partido Verde, esses valores que você vai levar lá para a Câmara dos Deputados, como é que você vê o seu partido? Bom, o partido é um partido que tem como centro essa ideia do meio ambiente, da sustentabilidade, aliada a um desenvolvimento humano integral. Essa ideia da sustentabilidade, agora depois do que aconteceu sexta-feira, acho que vai ser um tema que inevitavelmente vai estar na pauta nos próximos anos e para frente, né? Tem que muitas vezes essa ideia do meio ambiente foi capturada por uma agenda mais revolucionária muitas vezes, e no fundo a gente tem uma abordagem que pode ser até conservadora com relação a isso, né? Só conserva quem ama. Então a gente precisa ter essa abordagem, claro, sempre aliada ao desenvolvimento econômico e sempre aliada a um respeito, a uma centralidade da pessoa humana na política. Tá? O partido eu vejo dando uma liberdade individual, uma liberdade de crença, uma garantia nessas convicções íntimas. Então, um partido onde eu vou conseguir desenvolver e defender essas nossas ideias, entendeu? Um partido que nós somos 4 deputados agora lá na Câmara, né? 4 no meio de 513, mas a gente está todos animados, cada um tem a sua particularidade, né? O seu tema mais específico, mas a gente está animado para fazer um bom trabalho. E do ponto de vista de apoio governamental, vocês estão vinculados, então, situação, oposição, vão decidir de acordo com a temática? Sim, então, até hoje, a gente já teve algumas conversas entre os 4 deputados, ninguém quer se aliar 100% ao governo, ser base permanente, mas também ninguém está com o ímpeto de fazer uma oposição sistemática, uma oposição ferrenha e muitas vezes irracional, né? Então, eu estou indo essa semana agora a Brasília também, antes da posse, para a gente conversar, e a ideia que eu tenho é que a gente tem algumas pautas que acho que são já consenso nacional, né? De que precisam urgentemente. A pauta de reestruturação econômica e fiscal do Estado, a começar pela reforma da Previdência, acho que chegou num nível de consenso. As pautas contra a corrupção e as pautas de segurança pública, que foram os pilares sobre os quais a campanha se desenvolveu. Então, eu vejo o partido nesses próximos anos dando apoio naquilo que for para o bem do país, para o bem comum, mas com uma certa liberdade, inclusive liberdade para cada um dos seus membros, para se opor naquilo que julgar correto, né? Agora, essa linha que me parece correta do governo, quer dizer, os pilares, como você disse, segurança, problema do combate à corrupção, de abertura de mercado, uma economia. Porque um dos aspectos que impressiona, os que se dizem progressistas são os mais regressistas em matéria econômica que existem. Todos os países progressistas estão patinando ou na miséria ou na impossibilidade de progresso. Todos os países chamados conservadores, regressistas, estão muito bem, inclusive na América Latina. Os países que saíram da crise, Peru tinha uma crise enorme, Colômbia, etc., é porque abriram os seus mercados e chegaram. E tem a impressão que uma equipe econômica, que é uma equipe, toda ela formada nos Estados Unidos, e mais do que isso, os principais na Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago é aquela que tem o maior número de prêmios Nobel de economia. E toda a linha da Universidade de Chicago é uma linha, entende, liberal, de economia liberal. Não é?
Então, nós já temos o próprio Paulo Guedes. O Roberto Campos me dizia, ele tinha uma grande admiração pelo Paulo, considerando para ele um cidadão de faróis altos. Não é? Então, eu tenho a impressão que, Henrico, o caminho tem que ser este. Eles têm que deixar, porque a imprensa vai cair em cima, ele, digamos, não representa um governo que agrada pelos próprios cortes que vão fazer, entende, em grande parte, nos meios de comunicação, ou principalmente, digamos, do segundo e terceiro escalão da imprensa, embora eu compreenda, porque estivemos sempre vinculados a um pensamento que dominou no Brasil a esquerda, mas na prática, entende, é aquilo que eles vão ter que enfrentar. E nós vamos ter no próximo semana, na minha opinião, o maior conhecedor de marketing, de publicidade no Brasil, que é o Roberto Wallib. Então, nós vamos conversar sobre isso. E aí a impressão que eu tenho é que nós estamos, com todos os problemas que terá, entrando no caminho certo. Se Deus quiser. Para suas conclusões em 30 segundos, que estamos terminando, porque o tempo é um grande inimigo nesse programa. Então, só agradecer o convite, doutor Ives. Agradecer também por toda a sua trajetória. A gente que aprende tanto com o senhor o que o senhor escreve, com o que o senhor fala. Para mim é uma honra estar aqui. E eu faço até um pedido público que quando eu precisar ter o teu conselho. Não tem muito o que dar, mas fico à sua disposição sempre. Obrigado, doutor Ives. Lhe agradeço muito a presença e, meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.